Oi, meu nome é Bia, e eu nem preciso falar muito sobre como o sucesso de Guerreiras do K-pop, aquele filme que conta a história de um grupo de 3 idols enfrentando uma boy band de demônios pra salvar o mundo, foi monstruoso. Em só 3 meses, o filme virou o mais assistido de toda a Netflix. A trilha sonora alcançou vários placares altos nas plataformas digitais, uma música até foi top 1 no Billboard Hot 100 e no Spotify, e os caras já estão querendo fazer 2 sequências, um live action, um teatro musical e uma série animada. Foi absurdo, e sinceramente, eu não tava esperando isso. Eu jurava que o filme ia ser um sucesso só pra bolha dos K-popers, mas não, ele quebrou muito a bolha. E como esperado de uma animação toda coloridinha que não saiu do top 10 na Netflix por meses, muita criança assistiu. E até aí tudo bem, mas os cristãos não gostaram nem um pouco disso. E você pode até pensar que é por causa do filme falar sobre demônios, e também é sobre isso, mas isso só é a ponta do iceberg, porque o buraco é muito, muito mais fundo. Mas rapidinho, antes da gente ir pro assunto principal, eu quero mostrar uma parada não só legal, mas também muito nostálgica pra vocês. Eu aposto que muitos de vocês assistiram Cavaleiros do Zodíaco na infância, aquele anime lá dos manos guerreiros protegendo a encarnação da deusa Atena. E apesar da obra já ter mais de 40 anos, é muito antiga, ela continua firme e forte, muito graças ao Saint Seiya Legend of Justice. Esse é um jogo de RPG vertical bem simples de entender, dá pra jogar isso com literalmente só um dedo, então é muito bom pra passar o tempo quando você não tem nada pra fazer. E nesse mês de outubro, com o lançamento da versão Desafio Além do Tempo, a gente vai ter a chegada da própria Atena, que vai se tornar a melhor suporte do jogo, todos os Cavaleiros Astrais vão retornar, e participando do evento principal da versão, onde nós iremos nos juntar a Deus Atena pra atravessar até a era da pré-guerra santa e liberar o campo divino, você vai conseguir vários prêmios surpresa, ou até mesmo prêmios no valor de até $200, se você for muito sortudo, é claro. E, enfim, baixando o jogo pelo link na descrição, você já vai começar com várias recompensas gratuitas, e muito obrigada a Saint Seiya por patrocinar esse vídeo. Essa situação veio à tona graças a uma ministra cristã no Instagram que tem muitos seguidores. Mas eu antes quero deixar claro que eu optei por censurar o rosto e o nome dela durante todo o vídeo, porque eu não quero que ninguém vá atacar ela, tentar fazer ela mudar de opinião, ainda mais que muita gente já tentou fazer isso, e a resposta dela foi ignorar e seguir a vida. Então eu não quero influenciar ninguém aí atrás dela, e eu também não quero arranjar problema pra mim. A minha intenção aqui é apenas informar, educar e explicar o porquê de eu achar isso muito errado. Porém, antes da gente falar sobre guerreiras do K-pop, um contexto geral desse perfil. Ela republica e faz principalmente vídeos sobre os conteúdos que os seus filhos podem estar acessando na internet, e se é perigoso ou não. E ela faz uns vídeos com indicações e lições bem bacanas. Ela até já compartilhou vídeo de alerta sobre hentai, o que sinceramente eu acho válido, porque eu mesma quando eu era criança eu já sabia o que era Boku no Pico, mas em contrapartida, ela também compartilha umas opiniões bem duvidosas. Como dizer que cartas Pokémon são ferramentas de invocação de demônios, que os shows da Lady Gaga e da Beyoncé são rituais secretos, e perguntar se convém um cristão assistir Harry Potter por ser uma série sobre bruxaria, mostrando também um vídeo de uma filha rasgando todos os seus produtos de Harry Potter. E cara, a gente já tem noção de como esses argumentos são muito exagerados. Essas mídias existem há décadas, e eu nunca vi ninguém virar ocultista de verdade por causa disso, justamente porque é só ficção. Até uma criança entende que magia não existe. E na real, obras como Pokémon e Harry Potter falam muito sobre amizade, trabalho em equipe. Sim, a autora de Harry Potter é uma pessoa horrível, mas aqui eu tô falando só da obra. E as culturas pop são importantes culturalmente, tanto pelo impacto artístico e criativo, quanto por trazerem de vez em quando músicas com críticas sociais muito importantes. Se realmente essas coisas influenciassem as crianças, metade da geração atual, incluindo eu mesma, seria satanista. E olha só, eu não tô vendo isso acontecendo. Eu mesma tenho vários familiares e amigos cristãos que amam Pokémon desde a infância, e ainda assim vivem vidas felizes, saudáveis, e continuam louvando a Deus. Mas também não é como se essa fosse a primeira vez que a gente ouvisse coisa desse tipo. Quem aqui, por exemplo, não lembra daquela reportagem dizendo que Yu-Gi-Oh! Era do demônio? E aí um monte de criança ficou triste porque os pais proibiram ela de brincar de cartinha Yu-Gi-Oh! Só que agora sim, vamos falar sobre o caso das guerreiras do K-pop? E isso aqui me surpreendeu. Bom, ela começa o vídeo falando sobre como guerreiras do K-pop é mais 10, então o público-alvo são pré-adolescentes, e, pois está entre os filmes mais assistidos do mundo atualmente, muitos filhos estão assistindo. Ok, verdade. Mas aí ela fala que o filme tá confundindo muitas pessoas, fazendo parecer que é bom por retratar a luta do bem contra o mal, mas, na realidade, ele possui 3 pontos perigosíssimos, colocados de forma bem
bem pensada pelos autores e que os pais deveriam se preocupar, pois isso pode influenciar a mente das crianças. Primeiro ponto, o filme ter uma filosofia humanista, ou seja, enaltecer o poder da humanidade e colocar os humanos como grande poder sobre o mal ao invés de Jesus Cristo. Segundo ponto, a figura feminina estar à frente da masculina no combate. Então, se os heróis fossem homens, não teria problema, mas já que são mulheres, aí não pode. Terceiro ponto, as músicas desse filme serem extremamente perigosas por trazerem encantamento na mente das pessoas e a letra abertamente falar sobre o poder dos demônios. Ela supostamente até recebeu alerta de pais dizendo que após seus filhos assistirem o filme, as músicas não saem da cabeça deles, como se nenhuma música chiclete popular que toca nas redes sociais, na TV, no rádio ou em qualquer outro canto também não pudesse ser viciante, e que eles estariam tendo alterações de comportamento no sono e acordando com medo. Engraçado que eu também não consegui achar nenhum desses relatos ou alguma comprovação psicológica disso, eu só vejo o filme sendo elogiado pela grande maioria, mas ok. E ela também dá exemplo de uma cena de possessão demoníaca durante um show, que supostamente seria baseada em um acontecimento real no Aliens, mas eu juro que eu também não encontrei nada parecido com o que ela tá falando, só se ela estiver falando dos supostos shows de rituais secretos. Então, resumindo, segundo ela, não pode existir história sobre heróis salvando o mundo, como se o filme fosse fazer as crianças começarem a louvar as Huntrix ao invés de Deus, que os homens sempre têm que estar acima das mulheres, como se essa crença não fosse justamente o motivo das mulheres serem uma das maiores vítimas de violência do mundo, por serem vistas como frágeis e dependentes, e que nenhuma música no mundo pode ficar na cabeça das pessoas. Como se música chiclete não fosse algo totalmente normal, porque os artistas querem e precisam vender, e o público geral aprecia, não é algo que faz mal. Acima de tudo, o filme é fictício, é fantasioso, e os demônios são vencidos no final. A história tem um final feliz. Então não faz sentido as crianças virarem satanistas ou ficarem com medo. O termo mais sombrio é justamente o que faz a classificação do filme ser mais 10 e não livre pra todos os públicos. E não é de hoje que existem filmes infantis com um clima assustador, mas que mesmo assim são adorados por crianças e adultos e até recebem várias premiações, como Coraline, O Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver. Oi, aqui é a Bia do Futuro e eu também quero dizer que começou uma leva de cristãs no TikTok alertando sobre o perigo da música Seu Astro por falar sobre demônios se vangloriando, como se minutos depois eles não fossem derrotados, e ainda por cima no filme inteiro eles são tratados como malignos. E um dos vídeos mais famosos desses alertas começa com uma cena sensual feita por fã que nem sequer tem no filme. Então isso daqui pode ser uma grande de uma desinformação. E se um cristão se incomodar com esse filme unicamente pela presença dos demônios, isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas os demônios representados em guerreiras do K-pop não são a mesma coisa dos demônios da Bíblia, porque a cultura coreana é muito diferente quanto a isso. Lá na Coreia, os demônios são muito mais ligados a mitos, fantasias, ou ao budismo, podendo ser espíritos de mortos, ou seres sobrenaturais criados por eventos trágicos. E não necessariamente eles sempre serão malignos, depende muito do conto. Existem tipos de demônios coreanos que se tornaram demônios por terem morrido injustamente, demônios brincalhões ou vingativos, e outros que funcionam a partir de contratos, sendo isso tanto bom quanto ruim, como por exemplo, o próprio Guimá, que é o antagonista do filme, que uniu todo o seu povo ao cumprir algo em troca da obediência deles. Então é por isso que no filme a gente vê demônios também podendo ser bons, porque o filme não tem a intenção de representar Satanás ou demônios absolutamente malignos que sejam subordinados dele. Culturalmente, na Ásia, eles enxergam isso de uma forma muito diferente, e eu vou ser bem sincera, quando eu assisti o filme, eu mesma e nenhum dos meus amigos pensamos no cristianismo, porque os demônios são muito diferentes do que é descrito na Bíblia. E de qualquer forma, os demônios malignos são vencidos, então não é uma história que promove o mal como se fosse algo bonito. Mas se você acha que acabou por aí, não acabou, porque semanas depois, quando teve todo aquele rolê do vídeo do Felca ficar em alta e quebrar a bolha, ela postou o seguinte vídeo sobre a música Meu Pequeno Guaraná. Isso aqui também é adultização. A adultização é o termo usado para crianças que são forçadas a agir como adultas. Aqui, nós temos uma boy band inteira composta por adultos, cantando uma música que sim, pode ser vista de forma sensual se você quiser, mas a letra é completamente metafórica e interpretativa. Uma criança não vai entender isso de forma errada. Eu mesma, quando ouvi pela primeira vez, eu não entendi nada malicioso. Existem tantas mídias românticas por aí mostrando alguém declarando seu amor, e ninguém pega isso como inspiração pra recriar na vida real. É só ficção. E os caras nem tão cantando pro telespectador, e sim pros personagens
origens do filme. Isso fica muito claro. Então você quer comparar uma musiquinha romântica cantada por adultos, que é mais provável da criança nem se importar tanto pra letra, com uma pauta séria envolvendo crianças e adolescentes reais, que tiveram suas infâncias roubadas pela alta exposição nas redes sociais? É sério? O que eu fico feliz é que nos comentários desses vídeos tem muita gente, incluindo pais, dizendo que assistiram o filme, adoraram e não viram nada demais. Mas também teve muito pai falando que proibiu o filho de assistir, que realmente ela tá certa, mesmo que na verdade ela esteja distorcendo o verdadeiro significado da adultização, alimentando machismo e se incomodando com historinhas que no fim não vão mudar praticamente nada na vida de ninguém. A convivência e a educação real são muito mais importantes e influenciáveis do que qualquer obra. E você proibir o filho de praticamente tudo que é inofensivo por causa do cristianismo só vai fazer ele se sentir preso e às vezes isolado. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muito problema pra me socializar, mas uma das vezes que eu mais me enturmei com a galera da minha escola foi porque um grupo de meninos viram que eu jogava Pokémon no meu celular, e aí eu me reunia com eles, a gente comentava sobre a franquia, e era muito legal. Isso ajudou muito na minha socialização. Agora imagina se a minha mãe tivesse me proibido de consumir Pokémon porque ela viu alguém dizendo que era do demônio. Eu teria me sentido ainda mais deslocada. E é principalmente por isso que eu quis fazer esse vídeo. Às vezes, o que mais prejudica a criança nem é o que ela consome, mas sim o conservadorismo dos pais. Inicialmente, eu pensei em fazer esse assunto ser apenas um vídeo curto, e foi o meu amigo Tyler que deu a ideia, mas eu achei que esse é um tópico tão importante, tão abrangente, que ele não merecia ser resumido em apenas 1 minuto. Mas é isso, comentem aí embaixo o que vocês acham da situação, e desculpa pelo meu áudio ter ficado meio estranho na metade, é porque eu gravei os áudios em dias diferentes e eu tô um pouco doente. Muito obrigada aos membros, vocês ajudam muito o canal financeiramente, e muito obrigada a você que assistiu até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!